Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos temas de genética. Inicialmente, sejam bem-vindos e nós pretendemos tratar aqui de assuntos relativos a aplicativos que o programa Genes tem, além de fazer todas as suas análises biométricas e estatísticas. A gente tem uma série de recursos que acredita ser de grande importância para a atividade de ensino-aprendizagem e para resolver questões básicas, às vezes teóricas, sobre temas importantes envolvendo estatística, biometria, melhoramento, genética quantitativa, genética de populações, assim por diante. Então nós vamos tratar desses assuntos. Hoje nós escolhemos, dentro do Genes, um aplicativo interessante que é uma lousa digital, né? E, de novo, a gente dentro dessa filosofia de acreditar que, se falar de uma lousa digital, remete a uma ideia geral, muita gente usa, em especial para atividades de ensino não presencial, e que é um recurso bastante interessante. E o que o programa Genes pode oferecer para você? Então vamos lá no aplicativo. Aqui estamos dentro do Genes. De novo, a gente vai trabalhar com essa área, onde a gente tem uma série de procedimentos importantes, mas que não dependem de arquivo de dados. Aqui nós vamos encontrar, então, a nossa lousa digital. Bom, a gente imagina que existe uma ideia básica do que uma lousa digital possa fazer. É um ambiente onde você transmite as suas informações de uma forma interativa, agradável, ilustrativa, e você então vai desenvolver a sua linha de raciocínio. Então, a princípio, é um ambiente até conhecido, porque muitas vezes você quer fazer alguns desenhos e tudo mais, você tem uma série de ferramentas aqui. Você pode escrever, você pode usar setas para direcionar algumas imagens, destacar, quadrados que podem ser preenchidos ou não. Você pode preencher esses quadrados, escolher cores para esse preenchimento e você então pode fazer o mais diversos usos. Pode estar preenchido ou não. E aqui você tem círculos que você pode estar adotando. Então é possível destacar cada um deles, fazendo então um bom uso. Pois bem, isso não é, de certa forma, uma novidade. Mas nós temos outras opções aqui. Então, como a gente imagina que vai ser útil em atividade de ensino na área de genética, é sempre importante ter uma imagem de uma célula onde você destaca núcleo, cromossomos, organelas e tudo mais. É interessante que você disponha de um recurso onde você vai visualizar o DNA, você vai ilustrar o processo de transcrição, você pode ilustrar o processo de replicação, e você passa uma informação rápida para o seu ouvinte. Bom, como instrumento básico de ensino de atividade genética, a gente imaginou aqui dois procedimentos que comumente a gente vai lançar mão em atividade de ensino de genética. O primeiro é um quadrado de Punnett, é uma tabela. Você pode necessitar fazer aqui uma tabela, e isso é muito utilizado para explicar a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. A tabela você delimita uma área, podemos delimitar uma área, e aí dentro dessa área a gente chama então esse quadrado. Você já fez o quadrado, você pode ter aqui uma tabela, por exemplo, 5 por 4. Então ele vai fazer a sua tabela 5 por 4. Nós podemos também, então essa é uma atividade que a gente imagina que vai ser feita. Outra é você ensinar, por exemplo, genética de populações. Aqui está representado uma população A, uma população B, e você quer atribuir genótipos
Então, uma vez confeccionada essa área da população, eu posso imaginar que existe 20 genótipos, a grande é grande, representado por vermelho, 40, a grande é pequeno. Aqui você digita e 23, por exemplo, a pequena, e você vai ter então a sua população A. Posteriormente você pode ter a sua população B e você então vai descrever, né, o que tem nessas populações, fazer cruzamentos e tudo mais. Então, bastante interessante. Rapidamente você ilustra as suas atividades de genética de populações. Então, veja que existe recurso interessante. Você muitas vezes vai colocar textos. E aí nós temos aqui alguns menus de texto. Não só de texto de genótipo, como texto de probabilidade. Então, veja que nós podemos localizar aqui o mouse e colocar aqui uma série de texto que você desejar. Pode colocar aqui genética. Então, você, além dos recursos, de incluir aqui o texto desejado que você gostaria de ter aqui na sua tela. Você pode também associar valores de probabilidade, né? Meio, 1,16, às vezes P2, 2PQ e Q2, são textos básicos que a gente utiliza em atividade de ensino de genética quantitativa, de genética de populações e assim por diante. Então veja que a gente torna a nossa atividade de ensino mais interessante. Sempre quando eu passo o mouse, aparece aqui a figura que eu estou trabalhando. Se eu quiser mexer, né, e marcar essa figura e clicar aqui, essa figura vai mexer, vai acompanhar o mouse. Se eu quiser que ela acompanhe o mouse com maior velocidade, então ela vai acompanhar aqui dentro da minha tela. Se eu agora passar para essa outra figura, então essa figura está acionada, veja que ela está destacada aqui, ela que movimenta. Se eu passar o mouse aqui, a genética está sendo acionada e ela então adquire a propriedade de movimentação. Então veja que são esses os recursos que a gente tem nessa tela. Mas é só isso? Não, né? A gente vai ver outro recurso bastante interessante, que são os recursos relativos ao ícones, né? Então nós vamos aprimorar cada vez mais, mas aqui a gente pode trabalhar com coleções de ícones. Ela aparece com essa coloração para eu garantir posteriormente que elas sejam de fundo transparente. Isso é importante. Eu posso escolher um ícone ou posso escolher famílias de ícone. Se eu clicar aqui na palavra identificação, então tem essa família. Ou posso escolher um ícone específico, né? E retorno. E eu tenho aqui, desaparece aquela coloração, e tem aqui as nossas atividades que a gente pode estar associando aqui. E esses ícones, eu posso então movimentá-los. Para marcar, eu posso marcar, aí eu uso a tecla Ctrl e o clique, e o Shift e o clique. Vocês podem perguntar, mas como é que eu vou saber tudo isso? Basta você clicar em ajuda que você tem aqui um manualzinho, né, de tudo isso que eu estou falando. Não preocupa em fazer anotações, porque isso já está disponível. O importante é você saber que você tem essas informações e você pode fazer o melhor uso possível em atividade de ensino. Pois bem, e a gente já imagina algumas atividades, vocês podem sugerir para a gente outras que vocês possam estar realizando. Então, imagino que você possa estar dando aula sobre a primeira lei de Mendel. Então, na primeira lei de Mendel, eu vou trazer para cá o meu roteiro. Não trouxe a primeira lei de Mendel. Eu trouxe um roteiro. Você está imaginando que o Mendel, por exemplo, fez um cruzamento, vou marcar aqui o genótipo, envolvendo o genitor, por exemplo, a grande, o outro genitor, por exemplo, a pequena, né? E você obteve a F1, a grande, a pequena. Então você pode complementar aqui no seu quadrado, olha, os gametas,
pode ser vegetal, animal, os gametas vão ser A grande, vão ser A pequeno, e você então vai complementando. Posso trazer outros ícones. Eu resolvo trazer o ícone, por exemplo, digamos que vermelho, ou simplesmente vermelho e branco. Retorno, e aí eu tenho, ele fez o cruzamento entre uma planta, por exemplo, vermelha, com outra planta branca. Eu preciso de outro ícone vermelho, basta eu clicar sobre ele, eu vou duplicar e eu ganho mais um ícone vermelho. E aí então vai haver o cruzamento e vamos ter as descendências. Cruzando aqui a grande, o genótipo. Aqui a grande, aqui a pequena, né? Eu posso então prever que vai dar aqui, eu vou duplicar a grande, esse aqui também é grande, aqui nós vamos duplicar, né? E eu posso ter esse aqui a pequeno, duplico, e eu então estou transformando a minha aula sobre a primeira lei de Mendel, bastante interessante, ilustrativa. Eu trago células, cromossomos, tá certo? Eu posso mexer com gametas, representação de gametas e tudo mais. Pode ser até que você critica, uma planta, a representação de gameta não seja essa. Bom, a gente pode acionar outros ícones mais apropriados para a sua aula, né? Não tem problema nenhum. Vamos desfazer, limpar tudo. Vamos imaginar que a minha aula fosse aqui sobre, bastante interessante, sobre mitose. Quero dar uma aula sobre mitose. Bom, que aula que eu vou dar sobre mitose? Eu não estou apresentando os esquemas da mitose aqui. Eu estou apresentando, né, um roteiro. Então, você que vai dar aula pode iniciar aqui, imaginando que você tem alguns cromossomos dentro da célula, bastante finos. Posteriormente, na etapa de prófase, já começa a ter a visualização. Você pode atribuir genótipos. Esse aqui é A grande, esse aqui é a célula heterozigota, aqui poderia ter o B grande, né? Aqui nós podemos ter B pequeno. Você pode dizer que aqui houve a replicação. Então, veja que você está dando a sua aula com recurso interessante. Você pode dizer que aqui é a anáfise, você pode marcar esse cromossomo, esse cromossomo, esse cromossomo, olha, tá certo? E dizer que eles vão migrar, né? Eles vão para um determinado ponto, eles vão migrar aqui. Então, veja que você conseguiu fazer um processo de animação, né? Então, nós damos um ESC. E você consegue, então, posicionar esses cromossomos onde você desejar, né? Então, é bastante interessante. Outros recursos você vai, né? A gente vai cada vez mais tentar aqui ampliar, né, esse leque. Vamos ilustrar aqui o último exemplo. Vamos limpar tudo e trazer aqui uma ilustração de célula. Retorno, e aqui nós temos as nossas células. Bom, temos as organelas. Nós podemos destacar os cromossomos, onde é que estariam, tá certo? Mitocôndrio, cloroplasto, e você pode destacar a posição, tá certo? O significado, você pode destacar nomes do que significa, né? Então, você vai descrever uma célula e de uma maneira bastante interativa, bastante interessante, com movimentação, com ilustração, e é um recurso que a gente acredita que seja interessante. É uma atividade, né, dentro do programa Gênesis, que às vezes é negligenciada, porque acredita que o programa Gênesis faça análise estatística, e ele está te oferecendo um recurso de ensino-aprendizagem, que a gente acredita que é simples, que é eficiente, que vai ser melhorado ao longo do tempo, né, com a série de outros temas. Hoje, a gente então está com esse tema de genes independentes, mitose, DNA, célula, né? Então vocês podem explicar sobre genes ligados, genes de aproximação, genes em repulsão. Vocês podem então divertir com esse aplicativo.
Pois bem, gente, era isso que a gente gostaria de apresentar e divulgar para vocês. Muito obrigado aí pela atenção.